Em 1954, um braço mecânico de umas 2 toneladas chamado Unimate foi instalado numa fábrica da General Motors. E, naquela época, o grande medo de todo mundo era que um robô gigantesco tomasse fisicamente o lugar do operário, né? Uhum, o robô roubando a vaga na linha de montagem. Exato. E hoje, 7 décadas depois, a gente tem um algoritmo silencioso, invisível ali no celular, decidindo se o entregador vai conseguir pagar o aluguel no final da semana. E tudo isso baseado em frações de segundo e avaliações anônimas. Pois é. Uma mudança drástica. Muito drástica. Como foi que a humanidade saltou daquelas máquinas que poupam o suor humano, sabe, para sistemas que terceirizam o estresse? Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. Eu tô super animada hoje. Com certeza o material de hoje é denso. Sim, e para quem nos escuta enquanto, organiza as coisas em casa ou tá no trânsito indo pro trabalho, a nossa missão neste mergulho de hoje é tentar entender essa colisão monumental. Uma colisão que está acontecendo agora mesmo entre a revolução tecnológica e as vulnerabilidades sociais que a gente vê hoje. E a base para isso é aquele documento fascinante que temos sobre a mesa, né? Isso, o paradoxo do progresso no mundo do trabalho. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o título por si só já entrega a ironia central da coisa toda. O progresso deveria, em teoria, facilitar a vida de todos, né? Pelo menos era essa a promessa inicial, sim. Mas parece que as engrenagens estão moendo algo muito fundamental no meio do caminho. O que o material revela de forma bem incisiva, diga-se de passagem, é que nós fizemos um salto gigantesco na nossa capacidade produtiva. Mas a gente esqueceu de atualizar o contrato social que sustenta tudo isso. Nossa, sim. O desemprego estrutural que a gente vê não é uma falha isolada do sistema. Ele se tornou uma característica do sistema. Estamos operando inteligências do século XXI, mas as lógicas de proteção à dignidade humana, as redes de segurança, ainda estão ancoradas em modelos de séculos passados. E a tecnologia não para, né? Ela avança em progressão geométrica. Exatamente. Enquanto isso, as leis e a proteção social tentam acompanhar tudo isso com passos lentos, muito burocráticos. E para entender como a gente chegou a esse nível de tensão, a análise nos convida a dar um passo para trás, lá para a própria origem de como a gente entende a nossa função na sociedade. Porque hoje a narrativa moderna associa o trabalho a propósito, sabe, a identidade, a realização pessoal. A famosa frase "trabalhe com o que ama", né? Pois é, mas a etimologia da palavra, de onde a palavra vem, conta uma história bem mais brutal. Eu fiquei chocada lendo isso. A raiz da palavra trabalho deriva do latim tripalium. E, historicamente, o tripalium não era uma ferramenta agrícola ou um símbolo de construção, como alguns poderiam pensar. Não mesmo. Era um instrumento romano de tortura composto por 3 paus. Na antiguidade e durante boa parte do feudalismo, aquele esforço físico braçal era puramente associado ao castigo. Era dor, era a subsistência mais básica. Era algo imposto, né? Para os escravizados e servos. Sim, exatamente. Enquanto o lazer intelectual era algo reservado só para a elite, esse conceito moderno de trabalhar para se realizar simplesmente não existia nas fontes históricas. O que, faz todo sentido quando a gente olha para as 4 eras evolutivas que os autores do documento traçam. A gente sai dessa fase inicial de servidão para o que eles chamam de capitalismo comercial. Que é quando o mundo começa a criar aquelas primeiras grandes rotas de conexão globais. Só que de uma forma incrivelmente distorcida, né? Muito distorcida. O material destaca bem que o nascimento do trabalho assalariado nas grandes metrópoles europeias coincidiu diretamente com a exploração mais violenta possível nas colônias. A cadeia de suprimentos global ela já nasceu dessa dicotomia. Uma minoria começando a receber pelo seu tempo na Europa. Enquanto massas inteiras eram tratadas como posse, como puro combustível humano em outros continentes. E isso nos leva para a terceira era, que é o capitalismo industrial. É aí que entra a máquina a vapor. E logo depois, as linhas de montagem. O Fordismo. Exato. O Fordismo estabeleceu o salário como modelo dominante, mas ele exigia uma sincronização total do corpo humano com o ritmo da máquina.
a presença física, a rotina repetitiva dentro da fábrica, tudo isso criou o nosso conceito moderno de horário comercial. É a famosa batida de ponto, sabe? O controle absoluto sobre o corpo da pessoa. E aí a gente chega à quarta era, o capitalismo informacional. Indústria 4.0, hiperconexão e conceitos como toyotismo. Onde a flexibilidade vira a regra, né? Uhum. O foco muda daquela produção em massa gigantesca para a produção just in time, sob demanda. E, olhando para essa linha do tempo toda, é como se a humanidade tivesse atualizado o software do capitalismo da versão 1.0 direto para 4.0. Mas o hardware base... Que é o corpo humano. Isso, hardware base, que é o nosso esforço humano e a nossa mente ainda carrega os mesmos bugs, os mesmos problemas operacionais de sofrimento da era medieval. O sistema exige uma flexibilidade extrema, mas a máquina humana continua superaquecendo, sabe? Se conectarmos isso ao cenário geral, a transição do físico para o digital deveria ser o grande equalizador da sociedade. A promessa era que a tecnologia diminuiria esse atrito e desgaste. Prometeram que os robôs fariam o trabalho chato para a gente poder relaxar. Exatamente. Mas o que a análise profunda dos dados demonstra é o oposto. Essa revolução preparou o terreno para uma fragmentação muito veloz. Quando o esforço humano passa a competir de igual para igual com processamento massivo de dados e automação, a base da pirâmide sofre um impacto avassalador. O que nos leva exatamente aos 3 motores de disrupção e desemprego que as fontes detalham. O primeiro deles é a robotização, que eu mencionei lá no começo, com o Unimate. Sim, aquele braço robótico de 54 foi o grande marco. Ele substituiu tarefas repetitivas e perigosas na indústria pesada. O capital entendeu muito rápido que, embora uma linha automatizada custe uma fortuna no começo... O custo a longo prazo despenca, né? Despenca drasticamente. Robôs não tiram férias, não sofrem acidentes de trabalho, não precisam de licença e mantêm uma qualidade constante. O segundo motor que os dados apontam é a mecanização agrícola. E olha, o impacto no campo é brutal. Eu lembro desse dado, me chamou muita atenção. O material traz uma métrica que é estarrecedora. Eles estimam que a introdução de apenas uma máquina moderna no agronegócio elimine, em média, 4 postos de trabalho diretos. E para dar um pouco de cor a essa estatística para nossa audiência, não estamos falando só de alguém que largou a enxada. A gente está falando de um êxodo estrutural completo. Uhum. Porque essa pessoa que perde o sustento lá no campo, ela migra para as periferias urbanas. Isso incha as cidades com uma mão de obra que não tem especialização técnica para o mercado moderno. Isso alimenta diretamente aquela base precária de serviços que vamos abordar daqui a pouco. Essa migração em massa cria uma pressão enorme que joga os salários de base lá para baixo. Pois é, e aí vem o terceiro motor de disrupção. E esse atinge justamente quem se sentia super protegido atrás de uma mesa de escritório com ar-condicionado, a inteligência artificial. O termo que foi cunhado por John McCarthy lá em 1956, né? Deixou de ser ficção científica pura e virou uma força real de substituição cognitiva. Não é mais só ficção. Não. A IA processa dados massivos e o material faz um alerta sociológico totalmente imparcial aqui. Ela agora avança sobre análise jurídica, sobre a redação de textos e até diagnósticos médicos preliminares. O esforço intelectual também entrou na esteira da fábrica. Mas vem cá, espera um pouco. Se a inteligência artificial absorve o trabalho de escritório, a automação cuida do campo com os tratores e os robôs montam as coisas nas fábricas, onde as pessoas ficam posicionadas no mapa global de empregos? É uma excelente pergunta. E o material apresenta um conceito muito visual para responder isso, que eles chamam de geometria da força de trabalho global. Estamos analisando aí um cenário que envolve cerca de 3,6 bilhões de pessoas ativas globalmente, com dados de 2023. 3,6 bilhões é muita gente. Muita gente.
E para ilustrar a desigualdade dessa força de trabalho, os autores usam aquele cálculo de paridade de poder de compra, ou PPC, de 2022. Ah, só para traduzir isso rapidinho para quem nos escuta, a paridade de poder de compra não é só pegar o salário lá do país e converter para dólar no Google. Não, é um pouco mais complexo. É um equalizador, sabe? É como perguntar: beleza, quanto pão, aluguel e energia elétrica esse dinheiro realmente consegue comprar nesse mercado local específico? Isso dá a gente uma visão real de sobrevivência. Perfeito. Com esse equalizador aplicado nos dados, o retrato dos salários mínimos mensais revela uma fenda gigantesca. Na base extrema da pirâmide, o material lista o Burundi. Com retorno equivalente a, tipo, $5 mensais. Exato, $5 mensais. E 85% da força de trabalho deles está inteiramente presa num setor agropecuário de subsistência. Aí temos Ruanda, na faixa de $8, e Bangladesh ali nos $45 mensais. Bangladesh, que é bem conhecido na indústria têxtil, né? Sim. Esses são polos de produção onde aquelas grandes marcas globais costumam terceirizar a manufatura de roupas ou montagem básica. Justamente porque a mão de obra é extremamente barata. E subindo um pouquinho essa curva de desenvolvimento, a gente chega naquelas economias de transição, certo? Isso. Onde encontramos a Índia, com um equivalente a $220 mensais. O Brasil aparece logo depois na faixa dos $473. Mas a estrutura do Brasil é bem diferente da do Burundi, por exemplo. Radicalmente diferente. No Brasil temos apenas 9% no agro e impressionante 72% da força de trabalho alocada no setor de serviços. Caramba, 72% em serviços. E no topo dessa cadeia toda ficam as economias hiperdesenvolvidas. A Alemanha beirando os $2.000 e a Suíça ultrapassando os $3.200 mensais. O grande insight sociológico das fontes sobre isso é que a desconcentração industrial busca de propósito os locais com super oferta de mão de obra. Onde há muito desespero por emprego, a remuneração estaciona ali no limite da sobrevivência. Mas deixa eu tentar conectar os pontos aqui. Se a mecanização lá com o trator tira 4 empregos no campo e o capital vai propositalmente procurar os lugares mais vulneráveis onde o salário é equivalente a umas dezenas de dólares por mês só para fazer trabalho manual, a gente não está só empurrando o problema para debaixo do tapete geográfico. É exatamente o que os dados sugerem. Sabe? A tecnologia não eliminou a necessidade do trabalho cansativo e braçal. Ela só terceirizou esse trabalho lá para os países onde as leis trabalhistas são mais fracas ou inexistentes. O documento expõe bem essa tensão e chama isso de a encruzilhada tecnológica. Porque a grande promessa da indústria 4.0, como a gente falou, era nos libertar das rotinas exaustivas. Ter mais tempo livre, ir para o parque. Pois é, na prática, a automação corporativa absorveu tudo que era previsível, roteirizado e que custava muito caro. Então a massa de mão de obra que não tem uma especialização técnica muito avançada acabou sendo empurrada para o que eles chamam de microtarefas não regulamentadas. E aí o mais complexo entra em cena. Essas tarefas agora são, na grande maioria, intermediadas por algoritmos, o que nos leva para aquela metáfora impactante que eles usam no material, né? O iceberg da uberização. Perfeita analogia, sim. A ideia de que o trabalho nas plataformas digitais tem uma dualidade super perigosa. Porque a ponta do iceberg que fica acima da água, que todo mundo vê, é o que eles chamam de a promessa. É aquele marketing bonito que vende liberdade. Fazer o próprio horário, trabalhar quando quiser. Exato. A ideia super atrativa de não ter um chefe no seu cangote o dia todo e a chance de gerar uma renda rápida só baixando um aplicativo no celular. Mas e a parte de baixo? A parte submersa do iceberg esconde o volume colossal do que eles classificam como precarização. Ali embaixo faltam todas aquelas proteções básicas que foram conquistadas a muito custo na era industrial. Sem férias, sem 13º. Sem seguro de saúde, sem garantias em caso de um acidente de trânsito que é um risco ocupacional diário para quem está na rua,
né? E sem descanso remunerado. Além disso, aquele chefe físico chato foi substituído por algo muito mais frio e calculista, que é o controle algorítmico invisível. E como funciona essa chefia invisível no dia a dia? Porque muita gente pode pensar assim, mas pelo menos um robô não vai gritar comigo na frente dos outros. O algoritmo realmente não levanta a voz, mas ele exerce um poder punitivo gigante através de algo pior, que é a interrupção do acesso à renda. Puxa, verdade. Imagine um sistema que avalia cada movimento, cada comportamento de um entregador em tempo real. Se profissional recusa corridas que pagam centavos, ou se ele enfrenta um problema de logística no trânsito, a pontuação interna dele cai no sistema. E aí começam as punições secretas, né? Exato. O aplicativo entra naquilo que a gente chama de shadow ban, o banimento invisível, enviando menos chamadas ou até diminuindo a taxa de remuneração que ele recebe. As rotinas passam a incluir aquelas entregas duplas ou múltiplas, que não são pagas de forma justa pelo trabalho extra. O texto até lembra de movimentos sociais bem recentes. Como o break dos apps aqui no Brasil, lá em 2020, durante a pandemia. Isso. Marcou o momento exato em que essa base submersa da exploração emergiu e todo mundo viu. Os trabalhadores pararam as cidades para mostrar que aquela tal parceria vendida pelo aplicativo, na verdade, transferia todo o risco operacional para o CPF do indivíduo. O risco fica com a pessoa e a plataforma fica com o lucro limpo da intermediação. Mas olha, há um debate muito forte que a gente precisa enfrentar aqui. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo e jogar a perspectiva oposta na mesa. Claro, é importante. Tem muita gente que defende que existe um valor real nessa chamada uberização. Para um estudante, sei lá, que precisa de dinheiro extra ou alguém que perdeu o emprego ontem e não tem como esperar 3 meses de processo seletivo para comprar comida. Ligar o aplicativo garante o prato de comida amanhã. E o termo que o mercado adora usar para isso é empreendedorismo. Sim, a figura do microempreendedor. Isso. O material vê isso como um empoderamento que é válido de fato ou sugere que esse conceito de empreendedor foi meio que desvirtuado? O que é fascinante aqui é a desconstrução metodológica que eles fazem desse termo. As análises sociológicas do texto classificam o empreendedorismo, especificamente nesse cenário das plataformas primárias, como um mito. Um mito construído para camuflar a corrosão daquele contrato social que a gente citou no começo. Tá, mas por que um mito? Porque, para existir o verdadeiro empreendedorismo do ponto de vista econômico, a pessoa precisa ter controle sobre os meios de produção e o poder real de precificar o seu produto ou seu serviço, né? O motorista do aplicativo não determina a tarifa da corrida. É o aplicativo que diz quanto ele ganha. Exato. Ele não constrói uma base de clientes fiel para ele e ele não possui acesso aos dados que gerenciam aquele negócio. Então, o termo funciona mais como uma estratégia de linguagem para individualizar as falhas e as perdas. Nossa, faz sentido. Se você ganha pouco hoje, a culpa não é do algoritmo da empresa que baixou as taxas. A culpa, nessa lógica, é supostamente sua, porque você não foi um empreendedor focado ou esforçado o suficiente. É uma retórica simplesmente perfeita para isentar as grandes corporações de qualquer responsabilidade civil. Mas, se esse abismo de precarização algorítmica é a base da pirâmide hoje, as fontes mostram claramente que não é todo mundo que é empurrado para lá de forma aleatória, né? Longe de ser aleatório. Existem filtros de exclusão. E esses filtros determinam quem vai ter o privilégio daquele emprego estável, com direitos, e quem vai ser forçado a absorver o estresse da base do iceberg. O primeiro grande filtro que o documento levanta é o da escolaridade. O acesso à instrução formal ainda continua sendo o muro de proteção mais sólido que existe hoje. Pessoas sem nenhuma instrução formal compõem cerca de 6% dessa força analisada e formam a camada de vulnerabilidade máxima. São as mais afetadas. E quem terminou a escola? O ensino médio completo representa a grande zona de transição ali com 30,6%. É onde as pessoas começam a conseguir disputar aquelas vagas formais, mas ainda lutam muito contra salários baixos. Então, quem está protegido de verdade? A proteção contra essa precarização mais aguda fica bem concentrada em quem tem o ensino superior completo, que,
representa apenas 19,7% da amostra global. É a educação atuando como grande divisor de águas. Mas o que os dados escancaram, de um jeito bem incômodo, é que a educação, sozinha, não limpa a pista de corrida para todo mundo igual. O documento introduz a fenda de gênero. E olha, os números provam que, mesmo que uma mulher alcance as mesmas métricas educacionais de um homem, a recepção do mercado é brutalmente assimétrica. A análise global que eles fazem, usando o Índice de Desenvolvimento Humano de 2022, revela que a presença feminina é muito prejudicada em todos os setores. Um exemplo bem contundente que eles dão vem da Índia. Os dados da Índia são assustadores, né? Muito. Embora 41% das mulheres indianas tenham alcançado a escolaridade secundária, que é um avanço notável para o país, só 28,3% delas conseguem realmente se inserir no mercado de trabalho remunerado. 28 contra quanto dos homens? Em contraste, os homens indianos apresentam uma taxa de participação de 76,1%. É uma disparidade muito absurda já na entrada, né, de quem consegue ou não a vaga. E mesmo quando as mulheres conseguem entrar no mercado, tem a disparidade no valor pago. Os dados aqui do Brasil ilustram bem isso. Pois é. No Brasil, os registros de 2022 mostram que, de forma geral, as mulheres ganham 22,3% a menos que os homens nas mesmas configurações amplas. Nas mesmas configurações, recebendo bem menos. Exato. Em valores nominais daquele ano, o rendimento médio masculino atingia ali uns R$ 3.154, enquanto as mulheres recebiam, em média, só R$ 2.451. A barreira atua nas duas frentes, na contratação e no valor do contra-cheque lá no fim do mês. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e bem perturbadora. É como se o mercado de trabalho fosse uma pista de corrida corporativa bem distópica, sabe? Onde o seu perfil demográfico, seja o seu gênero, a cor da sua pele ou quem você ama, dita secretamente quantos pesos de chumbo eles vão amarrar nos seus tornozelos antes mesmo de alguém dar o tiro de partida. E a questão da cor da pele tem um peso estatístico pesado no material. Eles abordam o racismo estrutural não só como uma pauta social, mas como um mecanismo financeiro muito claro. Sim, eles citam autoras e pensadoras brasileiras incríveis, como a Sueli Carneiro e a Djamila Ribeiro, falando sobre como essas estruturas excludentes foram desenhadas lá atrás. Tem também uma frase muito cirúrgica da Isabel Wilkerson: a cor é um fato, a raça é uma construção social. E essa construção social que reflete aquele legado histórico não resolvido, né? O impacto da desterritorialização e da escravização ainda aparece de forma puramente matemática hoje. Os números não mentem, não tem como fugir. Não tem. Os dados apontam que o rendimento médio do trabalhador branco, no período que eles analisaram no Brasil, era de R$ 3.273. Já o do trabalhador preto ou pardo registrava uma média de R$ 1.994. Uma diferença grotesca. É. A dimensão racial opera quase como um desconto compulsório que o mercado impõe à força de trabalho afrodescendente. E isso nos empurra para o conceito da matriz interseccional, que é o quê? É o cruzamento de todas essas camadas de identidade. Quando a gente sobrepõe o gênero e a raça na mesma pessoa, a gente percebe que o sistema não é só desigual, ele é cumulativamente excludente. A interseccionalidade mostra exatamente onde essa pressão do sistema esmaga mais forte. Na base absoluta de remuneração no Brasil, quem a gente encontra? A mulher preta ou parda, com um rendimento médio, segundo os dados, de R$ 1.781. Gente! Para termos a noção real da disparidade, esse valor representa meros 47% do rendimento do homem branco, que está no topo dessa pirâmide sociológica, ganhando em média R$ 3.793. É menos da metade. Menos da metade. A análise deles reforça que a variável racial impõe uma penalização matemática ainda mais profunda que a variável de gênero isolada. Quando as duas coisas se unem, a barreira para a ascensão social vira um muro colossal. E falando sobre quem a pessoa é ou quem ela ama, o documento traz para o debate aquelas barreiras invisíveis relacionadas à diversidade.
mais especificamente focando na população LGBTQIA+, porque existe um choque de realidade gigantesco, né? Entre o que as empresas adoram postar nas redes sociais e o que elas realmente fazem lá na mesa do RH. O material destaca bastante essa hipocrisia de certas posturas corporativas. O mês do orgulho chega e traz aquele mar de campanhas publicitárias coloridas e celebração da diversidade. Tudo lindo na internet. Mas a vivência corporativa real, que os dados das pesquisas sociológicas mostram, é bem preocupante. 1/3 das empresas admite de forma confidencial nas estatísticas que não contrataria pessoas abertamente LGBTIQIA+, para posições de liderança e chefia. 1/3 das empresas confessando isso? Sim. E não para na contratação. O ambiente interno continua hostil. 41% dos funcionários desse grupo demográfico relatam que já sofreram atos de discriminação direta lá dentro, o que gera um outro dado terrível. 61% deles preferem simplesmente esconder sua identidade no trabalho. Por puro medo, né? Medo de represálias, de ser demitido sem motivo. É uma energia psíquica gigantesca que a pessoa gasta só tentando se proteger dentro do escritório, em vez de focar na própria carreira e no trabalho dela. Uma carga invisível que os outros não carregam. Exatamente. Agora, tudo o que a gente falou até aqui, todos esses números e filtros, foca nas barreiras que os adultos enfrentam. Mas o que acontece quando essa exclusão entra em cena de forma muito precoce, quando ela destrói a chance de alguém competir muito antes de a pessoa sequer pensar em imprimir um currículo? É aí que entramos na última dimensão apontada pelas fontes. O que eles chamam de o futuro roubado, o trabalho infantil. Que é um tema pesado e os números são difíceis de engolir. Muito. A exploração do trabalho infantil é a corrosão daquele primeiro filtro de proteção que a gente falou, que é o acesso à escola. Eles mostram que isso afeta cerca de 160 milhões de crianças globalmente. E aqui no Brasil? No Brasil, o número reportado é de 1,9 milhão de crianças. Quando uma criança ou adolescente é forçado a complementar a renda da família ou assumir trabalhos domésticos exaustivos de forma muito precoce, o impacto na educação é direto. A criança para de estudar. Sim. O material mostra que a frequência escolar média brasileira até se mantém alta no geral, ali na casa dos 97,1%. Mas quando você recorta só para o grupo afetado pelo trabalho infantil, essa taxa despenca para 87,9%. E, poxa, no contexto da educação de um país continental, uma queda de quase 10 pontos não é só um número numa planilha. Significa que uma evasão escolar massiva está acontecendo. Significa que uma geração inteira de crianças está sendo privada das ferramentas cognitivas mínimas para um dia poder sonhar com um diploma universitário. E como o texto diz, não proteger a infância é condenar o futuro. É uma frase forte e muito real. Isso nos obriga a olhar para o quadro todo, sabe? A gente começou o mergulho de hoje deslumbrado, falando de robôs da General Motors, inteligência artificial que escreve textos, e a gente termina vendo que tem 1,9 milhão de crianças que não conseguem nem ir para aula de matemática porque precisam carregar peso. Isso levanta uma questão importante, que inclusive serve como a espinha dorsal de toda a conclusão desse material. Os autores propõem a urgência absoluta da criação de um novo contrato social. Como funcionaria isso? Eles dizem que o grande teste do nosso século não é medir quem consegue implementar algoritmos mais rápido ou automatizar o maior número de estoques com IA. O verdadeiro desafio da humanidade agora é descobrir como abraçar os benefícios tecnológicos do século XXI sem abandonar o compromisso de erradicar as misérias herdadas dos séculos anteriores. Nossa, exato. A tecnologia, a inovação, ela precisa ter como objetivo primário a elevação da dignidade humana. Então, políticas voltadas para a equidade, reparações estruturais, a proteção dessas populações que citamos, nada disso deve ser visto pelo mercado como mera caridade de relações públicas, sabe? Tem que ser alicerce. Alicerces econômicos reais e inegociáveis. Só assim a gente tem um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Para quem nos escuta e está tentando amarrar tudo isso,
Significa que pegar essas ferramentas incríveis da indústria 4.0 e jogar na mão de um sistema econômico que ainda gosta de operar com dinâmicas da época colonial é uma receita para o desastre. É uma tragédia anunciada. Porque a tecnologia, quando não tem um compasso moral e regras que exijam equidade, ela não é uma mágica que vai apagar a desigualdade do mapa. Ela simplesmente se torna um motor muito mais rápido e silencioso, acoplado naquele mesmo veículo velho que continua acelerando na direção errada. É a aceleração da exclusão de forma otimizada. Exato. O progresso deveria ser um patrimônio coletivo de toda a sociedade, e não só um arquipélago, bem pequeno e isolado de riqueza, que fica flutuando num oceano de precarização. Essa é uma excelente síntese do paradoxo central que essas análises tentam expor. Porque, se não mudarmos as regras de distribuição desses avanços que estamos criando, essas disparidades absurdas que discutimos hoje só vão ganhar uma roupagem nova. Vão se plastificar sob o disfarce de um aplicativo moderno. Chegamos ao final deste mergulho nas fontes de hoje, mas olha, como de costume eu gosto muito de deixar uma sementinha para quem está acompanhando a gente continuar pensando ao longo da semana. Qual é a provocação de hoje? Nós discutimos o iceberg da underização, como os robôs assumiram a força braçal e como a IA agora está tomando o trabalho de escritório e análise. A provocação para quem nos escuta é: se num futuro muito próximo as máquinas vão inevitavelmente absorver as tarefas de logística, administração e análise de dados, será que os únicos trabalhos profissionais verdadeiramente seguros serão aqueles focados na pura empatia humana e no cuidado comunitário? É uma ótima perspectiva. Ou será que a gente corre o risco de, só para agradar as metas financeiras, criar andares ainda mais invisíveis e precários lá no fundo escuro daquele iceberg dos algoritmos? É uma provocação que exige uma vigilância contínua da nossa parte sobre as leis e regulações do trabalho que estamos desenhando hoje. Fica o alerta. Sem dúvida. Agradeço imensamente a companhia de cada um que esteve conosco durante nossa análise aprofundada de hoje. Que essas informações sirvam para aguçar o senso crítico de todo mundo sobre as engrenagens ao nosso redor. A conversa não para por aqui. Continuem questionando e observando as dinâmicas desse mercado. Até o nosso próximo encontro.